Esse aqui tomou Essa aqui 14 diz anos, tá? respeito à ação penal 1398, em que figura como denunciado o senhor Adalto da Silva Araújo, que já está aqui conosco na sala. O senhor me escuta, seu Adalto? Sim, senhora. Aí, no caso, poderia fazer uma pergunta, senhora? Já estava começando a audiência? Está começando a audiência agora, Tá bom, tá certo? Eu vou explicando aqui como é que vai acontecer, tá bom? tá certo. A defesa do senhor Adalto está com o senhor, o doutor Jonathan Tavares, não é isso? Confere? Excelência. Perfeito. E o Ministério Público representado pela doutora Michele Rangel, que está conosco, na verdade, desde de manhã cedo, né, no primeiro bloco, e segue aqui conosco à tarde também. Amanhã, gente, eu vou estar o dia inteiro conectado, tá? Para que nós possamos, quem quiser acompanhar pelo meu canal, eu vou estar explicando, né? E a gente vai estar analisando juntos aí os votos dos ministros com relação à admissibilidade da ação penal contra o Bolsonaro no golpe de Estado, tá bom? Então eu vou estar o dia todo com vocês aí. Essa audiência ela foi designada para inquirição de testemunha da defesa e realização de interrogatório dos denunciados, né? Na verdade, uma série de audiências que vem acontecendo. No caso aqui presente, eu acho que havia uma testemunha arrolada pela defesa, mas ela está presente, doutor? Na verdade, era abonatória e o despacho veio como que seria indeferido. Isso, aí o senhor faz a juntada de declaração. Tá, eu vou pedir para que ele faça uma declaração no junto. Isso, exatamente, tá certo? Porque isso já foi uma determinação lá no comecinho da instrução, já havia esse despacho determinando que testemunhas abonatórias não seriam ouvidas em audiência, mas sim... O Paulo Campos falou assim: Victor, amanhã algum juiz pode pedir vistas? Pode. Substituídas a fala delas, né, por uma declaração por escrito nos autos, tá certo? Então, vamos seguir aqui com o interrogatório. Seu Adalto, vou explicar aqui para o senhor como é que funciona. Primeiro, eu pergunto se o senhor já teve a oportunidade de conversar com o seu advogado. Acredito que sim, né? Aqui antes da audiência. Antes dessa audiência, uns minutos, um minuto mais ou menos atrás. Antes não. Exatamente, né? Mas vocês chegaram a conversar, né? Sim, sim. Perfeito. Então, o interrogatório ele se divide em duas partes, duas etapas. Num primeiro momento, eu vou lhe perguntar sobre o senhor, a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Nessa primeira parte, o senhor é obrigado a responder tudo o que eu vou lhe perguntar, certo? Num segundo momento, eu vou lhe perguntar sobre essa acusação que existe aqui contra o senhor. Gente, o querido Moita tá com a gente, que alegria. Um beijo pra você, Moita, querido. E ele falou assim, ó, um extra aí porque você colocou essa juíza. Eu também amo essa juíza, o sotaque dela é muito agradável, né? Um beijo, Moita, obrigado, queridão. Muito obrigado. Estamos aqui hoje nessa audiência porque existe uma ação penal, né, tramitando contra o senhor, e nessa ação penal, as acusações... Gente, tem muita gente confundindo o julgamento de amanhã, tá? Amanhã, Bolsonaro não vai ser preso, amanhã não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá? Tem um monte de gente falando, amanhã, Bolsonaro! Tem nada a ver, gente. Amanhã é uma votação que fala sobre a admissibilidade da ação, da denúncia. O que significa amanhã? A Polícia Federal fez uma investigação. O Ministério Público pegou essa investigação e disse, olha, tem crime aqui. Senhor juiz, eu acho que tem crime. E eu tô oferecendo ao senhor uma denúncia. O senhor vai aceitar essa denúncia? Aí os juízes, eles analisam a denúncia e amanhã eles vão votar o quê? Olha, realmente tem indícios fortes e isso precisa ser julgado. Aceitamos a denúncia ou não aceitamos a denúncia. É só isso amanhã. Os votos serão pela admissibilidade, ou seja, admissão, aceitação, admissibilidade ou não da denúncia. Isso é que será julgado amanhã.
O processo do Bolsonaro não começou. É só isso que eu estou tentando explicar há dias aqui e tem gente que ainda não entendeu. É isso. Amanhã Bolsonaro não será julgado. Amanhã o julgamento é sobre o trabalho da PGR. Amanhã o julgamento é como se fosse juízes, tá? É como se fossem juízes tomando uma decisão referente ao trabalho da Procuradoria-Geral da República que apresentou uma denúncia. Tá? É só isso, tá bom? Amanhã só vai se decidir o quê? Bolsonaro vai responder o processo ou não vai responder o processo? É só isso que amanhã será julgado. Que existem contra o senhor são da prática do crime do artigo 288, parágrafo único do Código Penal, 359L e 359M do Código Penal, crime do artigo 163, parágrafo único 1, 2, 3 e 4 do Código Penal e o crime do artigo 62, inciso 1º da Lei 9605 de 98. Essas são as acusações que existem contra o senhor. E nesse segundo momento do interrogatório, eu vou perguntar sobre isso, sobre os fatos relacionados com essa acusação. E nessa segunda etapa, eu lhe digo que o senhor não é obrigado a responder nada do que eu lhe perguntar, tá certo? O senhor pode ficar em silêncio, o senhor pode responder uma pergunta ou outra, isso fica a seu critério e também do que foi combinado entre o senhor com o seu advogado. Vocês devem ter conversado, né, sobre o que é que o senhor vai fazer aqui no interrogatório. Então, é isso. Na primeira parte, o senhor tem que responder as perguntas. Na segunda parte, o senhor não é obrigado a responder as perguntas. E quando... Ó, um grande beijo aí pro Natureza Sons, tá? Ele mandou um superchat, ele escreveu assim: provavelmente Fux pede vistas e vamos aguardar 90 dias. O Fux pediu vistas, tá? Agora recentemente, no caso dessa Débora, tá? Eu realmente, eu hoje inclusive conversei com o jurista, né? Advogado, o grande advogado, o Serrano, o Dr. Serrano. Ele é muito educado, né? Ele também não vai, porque ele tem a OAB, ele não pode, né? Mas ele tem a opinião dele. Ele falou, não, o ministro tem direito de pedir vistas. Mas eu tenho uma opinião muito dura com relação a isso, tá? Porque o caso da Débora é um caso emblemático que não tem pedido de vista para isso. É um caso exatamente igual a todos os outros que o Fux já participou e que ele já decidiu. O caso da Débora não tem absolutamente nada de diferente dos outros. Nada. Já foram julgadas mais de 200, 300 pessoas com as mesmas características dela. Não muda nada. O pedido de vista do ministro Fux só deu confusão. Nada mais. É inacreditável. Tá? O Cássio Nunes pediu vista do caso da Zambelli. Ridículo também, na minha humilde opinião. Ridículo, tá? Eu achei ridículo. Eu posso falar porque eu não sou advogado. Eu posso falar. O Dr. Serrano não pode ficar dando esse tipo de declaração. Mas eu posso. Ridículo. Todo mundo conhece de cor e salteado as duas histórias. E é o seguinte, eu vou falar mais. A Débora, né, que tá presa, que escreveu lá na estátua, e o ministro Alexandre de Moraes que pediu 14 anos de prisão, né? A Débora, o processo dela tá em segredo de justiça. A gente não pode ver o vídeo, tá em segredo de justiça. Mas os advogados da Débora estão cantando, que é o top, top, top. Ele tá aí em todos os programas falando um monte de merda.
Ministro Alexandre de Moraes, aqui vai um pedido. Tire o segredo de justiça para que nós possamos escancarar essa mulher na frente do juízo. Tire o segredo de justiça. Já que os advogados dela não têm nenhum pudor em aparecer e falar sobre o processo que tem segredo de justiça, então tire do segredo de justiça. Deixa a gente ter acesso lá, pra gente poder mostrar ela na frente do juiz. Ai, seu juiz, eu quero ver. Simples assim. Espero que saia do segredo de justiça em breve. A gente chegar nessa segunda parte, eu vou lembrar o senhor, olha, a partir de agora eu vou começar a perguntar sobre os fatos. E aí lembra o senhor que o senhor não é obrigado a responder nada do que eu lhe perguntar. Deu para entender? Sim, senhora. Perfeito. Então vamos lá. Queria que o senhor falasse o seu nome completo, Adalto da Silva Araújo, o dia que o senhor nasceu, sua data de nascimento. 2/3/79. O senhor mora onde? Em que cidade? Feira de Santana, Bahia. 79. Ele tem, então... Ele tá com 46 anos, né? Na Bahia, né? O senhor trabalha Sim. com o quê? Eu sou capoteiro. Capoteiro. O senhor estuda, estudou? Estudei até a 6ª série do primeiro Certo. grau. Ok. O seu estado civil, o senhor é casado, solteiro, convive com alguém? Solteiro. Não convivo com Solteiro. ninguém. Ok. O senhor tem filhos? 2. Moram com o senhor? Não. Não. Qual é a idade deles? Um tem 23 e a outra tem 12. 23? Então ele teve o filho dele com... 23, né? 23, ele tem 46, né? Certo. Algum deles tem alguma necessidade especial, alguma deficiência? Graças a Deus, não. Não. E eles moram com quem? O senhor chegou a falar? Um mora com a mãe e o outro... Porque assim, eu tenho 2 filhos. Um é registrado, o outro não. Certo. Aí um mora com a mãe e a outra? A outra mora com a mãe do rapaz que registrou. É complicado. Eu sei que eu tenho Não, tá 2 certo. Mas nenhum dos dois mora com o senhor, não é isso? Nenhum dos 2 mora comigo. Certo. O senhor já foi preso ou processado criminalmente? Não, né? Não. Ok. A partir de agora eu vou começar a lhe fazer perguntas sobre a acusação que existe aqui nesse processo contra o senhor. Aí eu Percebam que ele foi lá lutar pela família tradicional, dos costumes cristãos, né? Mas os filhos dele já são, acho que, registrados até por outras pessoas, né? lembro que a partir de agora o senhor não é obrigado a responder nada do que eu lhe perguntar. Tá certo? Tá certo. De qualquer forma, eu só vou lhe pedir o seguinte: se o senhor não for responder, só para o senhor dizer, eu vou ficar em silêncio, eu não vou responder, tá bom? Só para poder, eu preciso fazer aqui a sequência de perguntas, só para a gente não perder tempo. Se o senhor não for responder, eu só peço que o senhor diga isso. Não vou responder. Se o senhor for responder, o senhor responde, tá bom? Eu começo lhe Lembrando que esse aqui não é o caso principal, tá? O caso principal eu vou mostrar depois dele, tá? perguntando se essa acusação aqui, nesse Quero mandar um beijo pra minha mãe, que ela entrou aqui e mandou um superchat. Um beijo, mãe. Obrigado, mãe. processo que existe contra o senhor, da prática aqui de todos esses crimes que eu falei, lá no contexto do 8 de janeiro, se essa acusação é verdadeira. Não é verdadeira. Não é verdadeira. O senhor mora na Bahia, não é isso? O senhor falou aqui, Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia. O senhor chegou aqui em Brasília quando? O dia 8, no caso 8, 6, 8, 7, 6. Dia 6. Dia 6. Num sábado. Sexta-feira, na sexta-feira. Sexta, na madrugada. Certo. Aí o senhor veio lá da Bahia para Brasília. Sim. O senhor veio como para cá? Carro próprio. No carro próprio. O senhor veio com alguém ou veio sozinho? Eu vim de carro, veio eu e um amigo. Certo. Então, o senhor planejou essa vinda com esse amigo? O senhor convidou ele deu a ideia? Como é que foi isso? Não, a gente pegou, falou, vamos em Brasília, e a gente veio. Eu e ele.
Certo. Aí vocês chegaram aqui da madrugada do dia 6 pro dia 7, aí vocês ficaram aonde? Lá no QG. Lá no QG. O senhor Sim. disse que veio no seu carro. O senhor teve Não. algum Carro auxílio para próprio, pagar mas não era meu. Ah, certo, um carro próprio. Mas não era seu. Mas o senhor veio dirigindo, foi isso? Não, quem veio dirigindo foi o motorista, o dono do carro. O dono do carro. Então vieram quantas pessoas nesse carro? Nesse carro veio 3 pessoas. Certo. E quem pagou o combustível? Como é que foi isso? Nós mesmos. Vocês mesmos. Sim. O senhor recebeu alguma ajuda financeira para pagar esse combustível, para chegar Não. aqui? Não. Não. Do meu Certo. bolso. Aí vocês chegaram, foram pro QG. Foi pro Da QG. madrugada do dia 6 pro dia 7. Sim. Aí vocês dormiram onde lá? Vocês trouxeram barraca? Como é que foi isso? Trouxe barraca. E aí vocês montaram e ficaram lá. Foi. Certo. Aí no dia 7 vocês seguiram lá, que era o sábado. Foi. E aí, como foi o dia 8? Vocês, isso já estava combinado lá? Vocês foram convidados? Como foi que aconteceu? Senhora, eu vim para o QG. De Feira de Santana, eu vim para o QG. Lá a gente foi. Lá não tive contato com ninguém, que eu não conheço ninguém, não tive contato com ninguém, não foi nada planejado, não tenho assim, eu não tenho como dizer nada sobre isso, porque eu não conhecia absolutamente ninguém lá, só estava eu e meu amigo. Certo. Mas aí, no domingo, as pessoas saíram de lá e se dirigiram até a Praça dos Três Poderes, não é isso? Sim, E o senhor foi com esse grupo? sim. Certo. Aí, lá na manifestação, lá no QG, como foi que o senhor ficou sabendo que isso ia acontecer no domingo? Houve comunicado, as pessoas convocaram vocês, como foi isso? A mim não foi dito nada, só vi a população indo e fui junto. Certo. Então o pessoal foi se deslocando e o senhor seguiu. Sim, segui, não conheço nada Ninguém aqui. falou para onde é que estava indo, nem o que é que ia fazer, nada. Não, assim, dizer para onde ia, sim, que ia para lá, para lá, não sei nem o nome, como é que eu chamo lá de prédio, do que for, não sei. Eu não conheço nada aqui. Sim. Tá, e o senhor decidiu seguir com eles, com o grupo. Sim, Era muita gente? muita gente. Ai, meu Deus. Tipo assim, o cara sai da Bahia, pega um carro, gasta mó dinheiro de gasolina, ele paga a gasolina pra ir pra um lugar desconhecido. Cara, que caô, gente, que caoseira, meu. Certo. Aí vocês foram caminhando do QG até onde? Eu fui caminhando do QG até os prédios. Até os prédios da Praça dos Três Poderes, é isso? Sim. Certo. O senhor levava com o senhor algum tipo de arma branca, ou instrumento pérfuro cortante, ou alguma substância inflamável? Jamais. Certo. Nesse trajeto que o senhor A maravilhosa falou, ele é o Doro Aventureiro. Exatamente. fez do QG até lá a praça, o senhor passou por alguma revista policial? Sim, passei. O senhor foi revistado Sim. e deixaram o senhor seguir? Deixaram eu seguir. O senhor Senhora, estava posso com... falar? Pode falar, diga. Senhora, eu fui escoltado pela polícia do QG aos prédios. Se os policiais falassem para eu não ir, jamais eu iria lá. Certo. Tá, aí só retomando aqui, o senhor passou pela revista, disse que foi revistado. O senhor estava com alguma mochila, alguma bolsa, alguma coisa? Estava com a mochila. E o que é que tinha na mochila? Bolacha, água mineral, escova de dente, pasta de dente, creme de pele e o carregador do meu celular. Por Certo. sinal, nem sei onde essa mochila tá. Certo. O senhor disse, acabou de falar aí, né, pediu até a palavra, que a polícia estava escoltando o grupo de vocês. Sim. Mas o senhor se recorda se nesse trajeto do QG até lá a praça,
se havia alguma barreira policial. Eu não estou perguntando dessa escolta que estava seguindo com vocês. E nem estou perguntando da revista. O senhor já disse que foi revistado. Eu estou perguntando de barreira policial, de policiais, assim, enfileirados para dizer que não podia passar. Não, tinha não. Não tinha. Não tinha. Certo. O senhor, em algum momento, nessa dinâmica toda aí que o senhor falou, do senhor sair do QG até lá a praça, enfim, o senhor praticou algum ato de violência contra policiais ou contra membros da Força de Segurança? Jamais. Jamais. Nunca. Certo. Aí, vamos lá. O senhor chegou lá na praça e daí para frente, o que foi que aconteceu? Senhora, após eu ter passado pela revista, eu já previ que não iria, que ali, no meu ponto de vista, que ali não iria dar certo. O que eu previ após ter passado pela revista. Era só voltar. Porque logo após eu ter passado pela revista, aqueles policiais que estavam fazendo a revista veio nos acuando, nos empurrando para os prédios. Eu tentei sair de lá, que eu não conheço nada aqui. Ah, não. Essa revista foi aonde? Na rampa do prédio? Mano, não faz sentido. A revista era longe pra cacete. Mano, que revista foi essa? Cara, que mentira absurda. Eu fiquei baratinado. Quando eu cheguei lá, eu tentei voltar e não podia voltar. Nossa. Nossa, a juiz ali deve estar pistola escutar um negócio desse. Então quer dizer que tinha um policial que pegou na revista, ele já começou a te levar pra dentro do prédio na revista. Meu Deus do céu, gente. Que bizarro. Porque os policiais estavam vindo nos empurrando. E eu tentando... Isso não existe, cara. Foi tudo filmado. Não tem essa dos policiais empurrando. É mentira. Cara, tu é cara de pau. voltar sem ter condições de voltar. Aí o que é que acontece? Eu tentei passar para o outro lado. Quando eu passei para o outro lado, aí sim tinha um ônibus, se eu não me engano, blindado. Quando eu avancei na intenção de sair daquele tumulto, daquela guerra que só Deus sabe o quanto eu estou traumatizado com aquilo. Nossa. Como é que eu vou para um lugar daquele puro, com um pacote de bolacha e com água na mão? Enfrentar uma guerra daquela, bomba, bala de borracha, como que eu... Mano, não, essa tua história e essa tua... Esse teu... Tá bom, de teatro você tá indo bem até. Vocês estavam lá porque vocês eram covardes. O número de pessoas venceu as tropas. O número de pessoas. Não mete essa aí, cara. Porque foi tudo filmado, tudo que você falou é mentira. Eu iria para um lugar daquele, pelo amor de Jesus Cristo. Eu tentei voltar, não tive como voltar, fui... Mentiroso, dava pra voltar da onde você quisesse. Você mente, você é um mentiroso. Saí pelo outro lado, mesmo sem conhecer nada aqui, outra barreira lá me metendo bala de borracha, mandando eu voltar pros prédios. Resumindo, eu fiquei louco, sem saber o que eu poderia fazer ali. Puta, aí a única alternativa que eu tive foi entrar no prédio para me proteger. Ai, cheguei lá, me ajoelhei. Ô, irmão, essa aí todo mundo já usou, essa desculpa aí não deu certo. Como é que tu usou essa também? Puta, essa desculpa aí, batida, velho. Todo mundo já usou isso aí. Cheguei nos pés dos soldados e fui preso de imediato. Se a senhora me perguntar como é lá dentro, eu não sei. Eu não entrei lá, eu não sei como é lá. Eu não quebrei nada, a porta estava aberta, eu entrei. Ih, Bira, isso aí daqui a pouco chora. O nenê não saiu do prédio, nenê. Para me proteger. Os policiais me acuou, não tinha para onde correr. Após eu passar pela revista, eles vieram nos empurrando, nos botando para ir para lá, mesmo sem a gente querer. Não, vieram não. Vieram, eu já aumentava mais 2 anos. Aí após eu conseguir passar pelos prédios, eu fui pela outra rua, aí sim tinha barreira. Não tinha barreira antes de eu chegar, mas depois que eu passei de lá, tinha uma barreira me proibindo de sair dos prédios. Mano, não existe esse monte de barreira. Você é mentiroso. A barreira do choque, a primeira barreira do choque, quando aconteceu as primeiras invasões, quando aconteceram as primeiras invasões, o choque recuou de tanta gente que tinha atacando pedra neles. Eles recuaram.
É mentira! Deslavado isso tá falando. Tu tá inventando um bagulho que não existe, cara. Você é mentiroso. Aí, meu Deus, o que é que eu faço aqui? Vendo tanta bomba, helicóptero jogando bomba, gente, os idosos lá caindo, sendo bomba para tudo quanto foi lá. Deu para me proteger, entrei no prédio que já estava aberto, eu não quebrei nada. Eu nem sei como é aquele prédio por dentro. Só entrei, ajoelhei nos pés do soldado e fui preso, senhor. Até o Henry já tá vendo que você tá mentindo, cara. Nem olha o Henry aí, ó. O Henry que é todo piedoso, ó. Pai! Pai! O pai da piedade. O pai da piedade tá vendo que você tá mentindo, cara. Como que ele vai ter piedade de você? O negócio só foi esse. O que eu tenho para dizer é isso aqui. Eu só posso ir até aí. Foi o que eu vivi naquele lugar, naquela destruição. Que eu jamais vou para um lugar daquele puro, desarmado, sem nada, com bolacha, com água mineral, pelo amor de Deus. Não tem possibilidade de eu estar sendo acusado de tanta coisa que a senhora falou aí, que chega a ter um nó na minha mente, tipo, meu Deus, eu nunca passei por isso. Eu tenho um filho de 23 anos. Eu sempre lutei, passei orgulho pro meu filho, estou aqui preso por nada. É complicado. Vai ficar chorando até quando? Eu não quebrei nada, eu nem sei como é lá dentro daquele prédio, e eu só posso ir até aqui porque qualquer coisa que eu for falar pode me prejudicar, eu não tenho mais nada a falar, mais nada. Eu queria sair dali, não podia, os policiais não deixavam eu sair dali. Eu fiquei desesperado, vendo os idosos sendo... Mas, meu Deus, eu nunca pensei em viver uma situação daquela, pelo amor de Deus. Foda, né, mano? Você tá chorando, sabe do quê? Não é porque você tá arrependido, você tá chorando porque tu tá falando assim, que merda que eu fiz, né? E agora eu tô sozinho aqui, que bosta, né? Tipo, não é arrependimento do crime, é arrependimento da burrice, né? Tipo, que você foi lá brigar pelo mito, né? Tem como alguém pedir lá pra ver se tem uma água, uma coisa assim, pra dar lá pra ele? Tem alguém aí que pode dar uma água pra ele? Porque se ele tá assim agora, imagina quando ele souber que ele vai ficar 14 anos preso. CDP? Sim. A magistrada pergunta se tem como dar uma água aí pro Sim, eu vou atrás. Por favor. senhor Adalto da Silva Araújo, Sim, ok. ele tentar se acalmar um pouco. Ô, senhora, eu sofrendo demais aqui. Como é que é? Você tá sofrendo demais aí? Sofrendo? Aí sofrendo na papuda? Não sei para onde estão levando a gente. Os presídios do Brasil estão uma maravilha. Estamos entulhados aqui. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver no spa em vida boa. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ter que ir para colônia de férias. O Exército entregou o povo. Eu tô me lixando, parabéns, estão me promovendo. O Exército entregou os patriotas para a polícia. Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Até uma hora atrás a gente... que eles iriam nos proteger e o Exército nos entregou. Vocês é que foram pervertidos que direitos humanos é defender a minoria. Não é defender a minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Pronto, simples assim. Então, eu acho que você tá equivocado, querido. Tá bem equivocado. Vamos lá. Eu sempre lutei para ser exemplo pro meu filho. Nossa. Tô preso, inocente. Eu não queria Inocente? passar isso para ele. Seu Adalto, ele Tu queria dar exemplo pro seu filho que nem mora contigo? vai trazer aí uma água para o senhor bebe aí uma aguinha para a gente seguir aqui, aí o senhor avalia se o senhor quer continuar respondendo ou não. O senhor já disse aí que o senhor já falou até Não, onde vou o responder. senhor presenciou, tá certo?
Eu vou Posso continuar responder? fazendo aqui as perguntas. Deixa eu só explicar aqui uma coisa. Eu vou continuar fazendo as perguntas porque eu tenho que fazer essas perguntas para todo mundo que está sendo interrogado, tá certo? Sim, senhora. E aí, se o senhor não souber a resposta, se o senhor não quiser responder, se o senhor quiser reiterar, reforçar isso que o senhor já falou, tudo que o senhor presenciou, o senhor diz isso, tá bom? O senhor disse que entrou no prédio porque o senhor estava acuado, que a porta estava aberta. As outras pessoas que entraram assim com o senhor, foi nesse mesmo contexto? Entrou mais gente? Como é que o senhor viu assim, a entrada das pessoas no prédio? Senhora, eu creio que eu fui o último a entrar. Quando eu cheguei lá, já estava todo mundo ajoelhado. Eu fui o último a entrar. Se não foi o penúltimo, eu fui o último a entrar. Certo, então o senhor Todo não mundo viu essa ajoelhado. movimentação de como foi que as Não pessoas vi, entraram nos prédios? não vi, senhora. E o Não vi. Kiko? Tá certo. Quando o senhor entrou lá no prédio do Planalto, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Os poderes são o judiciário, o executivo e o legislativo. O senhor queria, com essa entrada lá, com essa invasão, impedir ou restringir o exercício dos poderes? Jamais, senhora. Não tenho possibilidade nenhuma para isso. Não tenho capacidade nenhuma para fazer isso. O senhor pretendia, com essa invasão, auxiliar a depor o governo? Nada contra, senhora. Nada O senhor contra. pretendia, com a invasão, auxiliar na implantação de um novo regime ao governo? Jamais, senhora. Durante Nunca. todo esse processo aí que o senhor contou, toda essa história, desde lá da sua saída de Feira de Santana até a sua prisão, em algum momento o senhor recebeu algum tipo de auxílio para participar de tudo isso? Não, senhora. Eu sou totalmente contra isso. Quem é que o senhor Um santo, apoiava né? quando participou da invasão? Senhora, a única coisa que eu apoio é um Brasil justo. Só isso. Não importa quem esteja Não no comando. mete essa, mano. O Você senhor viajou sabe de dizer Brasília o pra isso, então? motivo de ter havido a depredação e os danos lá nos prédios? Não, senhora. Não sei. sabe. O senhor chegou a Gente, esse aí não tá preso, tá? Ele tá foragido, esse aí. Tá com um mandado de prisão em aberto. danificar alguma coisa? Jamais, senhora. Não, eu não. Em algum momento, o senhor estava com o seu rosto encoberto ou o senhor fez uso de máscara? Não, senhora. De jeito nenhum. O senhor acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? A única coisa que eu tenho para dizer, senhora, que o meu negócio é com Jesus. Bolsonaro e qualquer um outro não representa nada para mim. Então quer dizer que o senhor saiu lá de Feira de Santana, né, gente? Acho que é Feira de Santana. Ele saiu de Feira de Santana, pegou um carro com mais 2 caras, gastou um dinheirão de gasolina, foi até Brasília. Aí, Brasília, ele entrou nos prédios, tudo em nome de Jesus. Agora, eu só quero que ele explique qual é a relação de Jesus com você sair da tua casa, pegar um carro e ir até Brasília e entrar dentro do Palácio do Planalto. Não entendi. Essa relação fica impossível de fazer. Certo. O senhor queria, participando aí desse movimento todo, o senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Jamais, senhora. Só quero um país justo, independente do qual dos dois. Então por que foi pra lá? Certo. A última pergunta, tá? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado uma declaração reconhecendo a vitória do presidente Lula nas eleições de 2022, você teria ido a Brasília e à Praça dos Três Poderes? Senhora, o meu negócio é um país justo. Caramba, troca o disco, talvez mano. Sim, não talvez cola. não. Aí eu não tenho como definir uma coisa que não aconteceu, senhora. Perfeito. Eu encerrei aqui as perguntas, vou passar a palavra para a doutora Michele. A senhora tem alguma indagação para o denunciado? Não, tem só uma observação, Excelência. O Ministério Público não tem
perguntas a fazer, com dois fundamentos. O primeiro é que o denunciado tem direito ao silêncio, e o segundo é que o denunciado pode faltar com a verdade. Então, nessas circunstâncias, reitero que o Ministério Público não tem perguntas a fazer. Perfeito, doutora. E agora eu passo a palavra à defesa com o doutor Jonathan Tavares. Se o senhor quiser fazer alguma indagação, o senhor está com a palavra. Boa tarde, Adalto. Boa tarde, doutor. Você ficou com alguma lesão na mão, algum machucado, necessitou de algum cuidado médico? Não. Isso tem a ver com seu os fatos. depoimento que para você tanto faz que fosse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como se fosse o outro governo, porque a sua visão é pelo Brasil. Explica isso aí. Justo, independente do qual dos dois. Qualquer um dos dois pode fazer a mesma coisa. Você está preso já tem quanto tempo? Se não tem, vai fazer 7 meses, doutor. Que eu sou meio azoado. Aqui eu já estou mais doido do que o que eu sou no sentido de não ter noção das coisas. Aí só afeta mais o meu psicológico. A única verdade. Você toma alguma medicação? Não tomo nenhuma. Eu falo no sentido de não ter muito foco assim de data, de dias, de meses, esse negócio eu não foco muito, não. O que mais, Excelência? Pois não, doutor. Vamos então... o senhor encerrou? Errei. Ok. Vamos então aqui à leitura do termo da audiência. Excelência, sobre essa questão de aferição de revogação de segregação cautelar. Então, é a mesma orientação que vem sendo passada para que seja direcionada lá para a ação penal respectiva. Mas se o senhor quiser, eu posso só registrar aqui que o senhor está reiterando o pedido ao final. Não pode consignar que eu estou reiterando o pedido. A Gláucia Ribeiro falou assim: isso é conversa, Vitor, vai pedir redução de pena por deficiência intelectual. Querida Gláucia, qualquer deficiência intelectual tem que ter laudo. Não adianta você alegar. Não existe alegação disso. Tudo na justiça, você tem que estar com o laudo ali. Não tem nem como alegar isso aí. Tá bom. Da prisão preventiva. Ok. Então, a gente tem aqui, no início do termo, né, ao registro. E ele tá foragido, ele já fugiu já. Registro da data e do horário, 25 de julho às 14 horas, na sala de audiência virtual da plataforma Zoom, ação penal 1398, presentes a juiz auxiliar do gabinete, representante do Ministério Público, doutora Michele, o réu Adalto, representado pelo advogado Jonathan Tavares Santos. Aberta a audiência, verificou-se que a testemunha rolada pela defesa era abonatória, conforme informação da própria defesa. A magistrada auxiliar reforçou que referido testemunho deve se dar. Então é o seguinte, eu trouxe esse caso aqui, que esse caso aqui é mais rápido, porque no caso dele não tem foto, ele não tirou foto dele. Mas como ele foi preso em flagrante e ele assumiu que invadiu o prédio com esse papinho aí, né? Ele foi condenado porque a história não tem pé nem cabeça, né? Então nem precisou ele tirar foto, ele tomou 14 anos de prisão. Caso ele tivesse tirado um monte de foto lá dentro, a pena dele ia para 17, certeza, mas não tirou.